Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Eu participei de um programa de televisão essa semana, na terça-feira, o programa Vejam Só, da RIT TV. E quem teve a oportunidade de assistir pode levantar a mão. Deixa eu ver. Metade da igreja assistiu esse programa? Então eu não preciso pregar nada. Eu falo, acho que ninguém assiste, né? Vou trazer uma mensagem sobre o tema da terça-feira. Caí do cavalo porque você assistiu o programa. Bom, mas você assistiu em termos de debate. Hoje você vai ouvir uma pregação. Não pretendo ser longo, quero ser bem objetivo. Vamos falar hoje sobre resignação. Tem gente já querendo ir embora, né? Resignação. Eu quero ouvir sobre conquista. Quem sabe a resignação seja um passo para a conquista. Pelo menos foi assim no caso de Jesus. Quer abrir a Bíblia comigo? Em Lucas capítulo 22, nós vamos ler dois textos bíblicos, a começar por Lucas, capítulo 22, versículo 39. Diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Lembra qual era o contexto dessa oração? Véspera do dia em que Cristo seria crucificado, e ele sabia o que é que o aguardava, o sofrimento, a cruz, e ele orou para escapulir. Ele pediu que esse cálice fosse passado dele, que ele, se é possível, será que é possível? Se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha. Ele se resignou. A vontade dele, como homem, como ser humano, era não sofrer, não ter que passar por aquilo. Mas ele queria que, acima de tudo, acima da sua vontade humana, porque Jesus se fez homem, devemos nos lembrar, e enfrentou a cruz como homem, não como Deus. E como homem orou aqui, como eu e você. E o que ele pediu? Livramento, escape. Ele não queria passar por aquilo. Como homem orou, mas como homem exemplar, não apenas pediu o livramento, ele se resignou à vontade divina. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. O outro texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Assim diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Vocês conseguem enxergar aqui um paralelo entre a experiência de Jesus Cristo e a experiência de Paulo? Quem está aqui falando em 2 Coríntios é o apóstolo Paulo. E ele tinha recebido revelações incríveis, revelações tão poderosas como estar na presença de Deus no céu, e ver e contemplar as maravilhas do próprio céu. E para que ele não se ensoberbecesse, um cuidado de Deus para com a vida do apóstolo Paulo.
Deus permitiu que esse espinho chegasse a ele, uma enfermidade. Às vezes a gente não pensa na enfermidade como algo que pode estar debaixo de um plano de Deus para a nossa vida. Não quero dizer que toda enfermidade seja plano de Deus para a nossa vida, mas veja a experiência do apóstolo Paulo. Ele reconhece, primeiramente ele tenta, como Jesus, se afastar, não é? Eu acho que esse é um paralelo que você pode já começar a observar, que Jesus não quer o sofrimento, não quer a cruz, e ele ora: passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. Quando o apóstolo Paulo, por sua vez, se vê e se depara com um espinho na carne, com uma enfermidade, com um sofrimento, ele também não quer, ele também ora: passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. O apóstolo Paulo não orou apenas uma vez, não, orou 3 vezes, e nós sabemos a fé que o apóstolo Paulo tinha. Orava e os enfermos eram curados, orava e até mortos ressuscitavam. E o que diremos então de Jesus? São 2 pessoas poderosas na oração, e que de repente oram para que algo não aconteça com eles, para se verem livres de um determinado mal. Mas a resposta de Deus em ambas as circunstâncias foi não. Não vai passar esse cálice da vida de Jesus, e nem vai passar esse espinho da vida de Paulo. Deus tinha um propósito na morte de Cristo, Deus tinha um propósito naquela enfermidade para com a vida do apóstolo Paulo. Devemos nos lembrar que tanto Jesus como o apóstolo Paulo eram pessoas consagradas a Deus. Eles não estão padecendo por causa de nenhum pecado, não estão ali sofrendo a consequência de erros pessoais. São pessoas dedicadas à obra de Deus. Mas pessoas dedicadas à obra de Deus estão sujeitas a sofrimento. E Deus, na sua soberania, é capaz de usar o sofrimento humano, é capaz de usar uma tribulação para o nosso bem. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, vai exclamar com alívio, com alegria: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente todas. Se a tua vida está nas mãos de Deus, não há por que duvidar. Todas as adversidades, todas as lutas, sem nenhuma exceção, porque todas no original grego significa todas mesmo, a mesma coisa que em português. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus, na sua soberania, é capaz de trabalhar através delas para o nosso bem. No caso do apóstolo Paulo, sabemos qual foi o bem: para que ele não se ensoberbecesse. Tal era a grandeza das revelações que ele recebeu de Deus, para manter o servo humilde, para manter o servo na santidade. No caso de Jesus, foi para a nossa própria redenção, para a nossa própria salvação. Ainda bem que Jesus, ou que Deus, o Pai, não respondeu positivamente à oração de Jesus, livrando Jesus daquele cálice, do cálice da cruz, do cálice da morte. Ainda bem. Você não acha isso bom para você? Foi bom para mim, foi bom para você, foi bom para toda a humanidade. Deus tinha um propósito. Cristo deveria ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus, na sua soberania, é capaz de usar fatos adversos, coisas como tribulação, angústia, dor, sofrimento. Não que essas coisas sejam boas em si mesmas, é a capacidade de Deus de usar o mal para o nosso próprio aperfeiçoamento, para o nosso próprio bem. E aqui vemos 2 exemplos muito parecidos, ambos orando para que a dor e o sofrimento fossem afastados, ambos recebendo uma resposta de Deus diferente da sua intenção, da intenção da oração original. Para ambos a resposta foi não. Para Paulo foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo então vai ficar feliz, vai se resignar, porque uma das coisas que a gente aprende a respeito da resignação é que ela nos traz felicidade.
Daqui a pouco eu vou falar sobre o aspecto negativo da resignação. Estou tentando defender uma coisa difícil, né? Que a gente não curte muito essa de resignação. Talvez se você soubesse que tema fosse esse, nem teria vindo ao culto hoje. Então eu estou tentando mostrar para você que Deus tem propósitos que vão além da nossa compreensão, do nosso entendimento. A gente precisa parar às vezes de lutar contra a vontade de Deus. A gente precisa de discernimento para entender qual é a vontade de Deus. Aí a gente vai precisar saber se devemos nos resignar ou se devemos nos indignar. Daqui a pouco eu vou falar sobre a justa indignação, que é o oposto da resignação. Mas precisamos compreender que tanto na experiência de Cristo como na de Paulo, houve momentos em que a resignação se fez necessária e ela foi a porta da vitória. Foi através dela que houve conquista. Foi através dela que Cristo, por exemplo, foi para a cruz, e é na cruz exatamente lá, onde ele é morto, que ele vence. Diz lá Colossenses capítulo 2, versículo 10. Na cruz Cristo venceu, triunfou sobre todo principado e potestade. Ele rasgou todo o documento de dívida que era contra nós, expôs os principados e as potestades, triunfou sobre eles na cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não quis saber outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Eu não quis pregar outro tema a não ser o tema da cruz, porque o tema da cruz é o tema da redenção, é o tema da vitória, é o tema da libertação, que passa pelo sofrimento, que passa pelo derramamento de sangue, que passa pela expiação de Jesus Cristo. Os mistérios de Deus. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ao humilde quebrantado, este receberá a mão de Deus erguida, que o exalta, que o eleva. Ao soberbo, ao altivo, este cairá. Então, os últimos são os primeiros são os últimos, e percebemos uma inversão completa de valores. Cristo está promovendo uma revolução de conceitos. O maior é o que serve. Precisa compreender isso. Entendendo bem que a resignação se faz necessária para a nossa felicidade, e resignação aqui é resignação à vontade soberana de Deus, não estamos aqui pregando que a resignação precisa e deve acontecer em toda e qualquer circunstância. Nós estamos defendendo o que a Bíblia defende, a resignação à vontade de Deus, a submissão à vontade de Deus. Não é resignação ao diabo, não é resignação ao mal, não é resignação à injustiça. Não somos exortados da Bíblia a nos resignarmos diante de Satanás. Pelo contrário, a Bíblia diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Resignai-vos a Deus, porque a palavra é: sujeitai-vos a Deus, ou resignai-vos diante de Deus, se sujeitem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo resistimos firmemente, porque estamos resignados à vontade de Deus, sujeitos a Deus, sujeitos única e tão somente a Deus, resignados a Deus, à vontade de Deus, e aí resistimos ao diabo. Veja que o apóstolo Paulo, que aqui se resignou diante de um espinho na carne, porque soube, porque ouviu de Deus, porque discerniu espiritualmente que se tratava de algo benigno para si, de um propósito divino, por isso se sujeita. Só se sujeitou porque veja que quando ele fica enfermo, a atitude dele é de orar pela cura. Todas as vezes que eu fiquei enfermo, eu orei para ser curado.
Alguém aqui faz diferente? Eu acredito no poder da cura. Eu acredito que Jesus cura. E toda vez que eu fico doente, ou que alguém está doente, eu oro por cura. O apóstolo Paulo também era assim. Ele sempre orava para ser curado. Mas ele sempre estava aberto, assim como Jesus, aberto para ouvir a voz de Deus. E se a cura não vem? Eu oro de novo. Eu não desisto fácil. O apóstolo Paulo orou 3 vezes. Está entendendo? 3 vezes, até que o Senhor falou ao seu coração, até que o Senhor se revelou a ele, de tal maneira que ele pôde compreender que era propósito de Deus para a vida dele, aquela enfermidade em particular. Não estamos aqui falando de todas as enfermidades, de todos os problemas. Devemos sempre lutar, afasta de mim esse cálice. Essa é uma oração legítima. Jesus orou assim, Paulo orou assim. O problema não é que não devemos orar para ficar curados, para nos vermos livres do mal. Não devemos fazer qualquer coisa para escaparmos a uma tribulação. Devemos nos mover, orar, buscar ajuda, buscar o alívio, buscar a paz, buscar a vitória, buscar a felicidade. Isso é legítimo. O problema é que precisamos também estar sujeitos à vontade de Deus. Precisamos nos resignar quando ouvimos e descobrimos, quando discernimos que a vontade de Deus é aquela para a nossa vida, pelo menos por um momento, por algum estágio. Devemos nos resignar, porque se fizermos assim, conscientes de que aquela vontade de Deus, teremos paz, teremos a alegria que a gente vê aqui, que sai dos lábios do apóstolo, que diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas enfermidades, nas fraquezas, quando sei que Deus tem um propósito nelas para a minha vida. Porque Deus está me ensinando, me guardando, me protegendo, me aperfeiçoando através daquilo. Quando sei que aquilo é para a glória de Deus, é diferente, está entendendo? Então, não quer dizer que a gente deva se resignar para tudo e para todos, para a vontade de Deus. Precisamos compreender isso, muito isso. Agora, oramos como Jesus: afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oramos como alguns que amarram, repreendem, decretam, reivindicam. Aí Deus não tem outra alternativa. Se eu chegar diante de Deus e falar: eu exijo isso, pobre de Deus, não é? Fico pensando como é que Deus fica numa situação constrangedora. Tantos crentes com orações arrogantes, com uma atitude petulante diante de Deus. Eu rejeito essa enfermidade. Calma lá, antes de rejeitar absolutamente, eu acho que a princípio a gente até podia falar assim: eu não quero não, eu rejeito, mas calma aí. E se Deus chegar e falar: mas eu tenho um propósito aí, calma lá. Fazemos bem em nos sujeitarmos a Deus. Fazemos mal em ficarmos lutando contra Deus. Se a gente lutar contra Deus, quem é que vai ganhar? A gente vai chegar a algum lugar? Não vai chegar a lugar nenhum. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao o diabo vai fugir de nós. E Deus tem propósitos que vão além da nossa compreensão. Veja a vida de Jó. Quando Jó ficou naquela luta, naquela tribulação tremenda, a esposa de Jó disse para Jó: Jó, ninguém merece um Deus que deixa você passar por isso não. Aí começou aquela história que ninguém merece. Rejeita teu Deus e morre. Ela começou a incitá-lo à blasfêmia. Quando a gente está passando por uma grande tribulação, como passou Jó, a tentação não é duvidar do amor de Deus, duvidar do cuidado de Deus, suspeitar de que fomos abandonados ou de que Deus não existe. Foi assim no caso de Jó. A mulher de Jó serviu como instrumento do capeta para afastar Jó de Deus. Mas Jó foi fiel. O Senhor deu
o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. E glorificou o nome de Deus diante da carestia, diante da enfermidade. Deus me deu a vida e Deus tem direito de tomá-la. E se Ele quis assim, entenda bem, eu me resigno, eu aceito e o glorifico. Assim Jó não pecou. Então a gente precisa aprender que a resignação é a resignação diante da vontade soberana de Deus, não diante do diabo, não diante do mal. O apóstolo Paulo diz, o mesmo apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos resignar diante do mundo, ou nos conformar com esse mundo. Não é isso que ele diz? Não vos conformeis com este mundo. O crente não pode ser o crente não é resignado por natureza. Ele é inconformado por natureza. Ele é inconformado com esse mundo, inconformado com a justiça. Então a gente, quando está falando de resignação, não pode achar que resignação é a atitude por excelência que nós temos. Nós somos chamados a nos resignarmos à vontade de Deus, nos sujeitando à vontade de Deus, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e oramos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita lá no céu. Somos inconformados com o mal nesse mundo, e Jesus, assim como Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo, assim nós fomos enviados para também desfazermos as obras do diabo. Nós não estamos conformados com as obras do diabo, com a injustiça que está aí nesse mundo. A gente não fica assim olhando e aceitamos as coisas de braços cruzados. Nós somos chamados para uma luta espiritual. Por isso a palavra de Deus diz: resisti ao diabo, desfazei as obras do diabo, batalhai, combata, seja atuante, esteja engajado na luta de Deus contra o mal. Portanto, a indignação se faz necessária. Nós não precisamos optar entre resignação e indignação, podemos ter ambas no devido lugar, com a sabedoria de Deus. E aí tem uma frase que eu não sei se vou lembrar agora, terça-feira eu lembrei, mas agora é de Francisco de Assis. Ele, na sua sabedoria, falou uma coisa que foi registrada. Ele diz, é uma oração: dai-me força para mudar aquilo que pode e deve ser mudado. Dai-me resignação para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. E dai-me sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Será que isso resume essa mensagem? Não é? Olha a sabedoria numa frase: dai-me força para mudar o que eu posso mudar, o que Deus quer que seja mudado. Estou indignado. E ele não era uma pessoa indignada com a igreja e as atitudes da igreja. Ele tomou atitudes concretas, como sinal de protesto a uma igreja opulenta. Ele foi uma pessoa ativa. Ele não era uma pessoa acomodada, conformada com as coisas, com o status quo. Ele se moveu, ele orava, ele se mobilizava, ele promoveu um avivamento, digamos assim, nos seus dias. Mas ele também aprendeu: ajuda-me a resignar-me diante das coisas que não podem ser mudadas, que são a tua vontade. E sabedoria para discernir entre uma coisa e outra, você precisa disso. Você precisa saber discernir, ter sabedoria, distinguir as coisas, e precisa orar. E quando você não sabe, você ora para ficar livre, para o cara se afastar, não tem problema não. Mas esteja sempre aberto em sua oração para a resposta de Deus, que pode ser contrária à tua intenção,
ao teu propósito. Pode haver conflito entre o que você pretende e o que Deus pretende. E quando há um conflito entre a tua vontade e a vontade de Deus, qual deve ser a tua atitude? De resignação. Mas em relação ao mal, em relação ao pecado, qual deve ser a nossa atitude? De indignação, de inconformismo. Que Deus nos abençoe. O salmista, ele diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Então, ser melhor do que a vida é melhor do que a cura. A graça de Deus é melhor do que o próprio céu. Eu ouvi uma frase e coloquei até no Facebook hoje. Uma frase bonita, ninguém sabe o autor, mas a ideia da frase é: os que servem a Cristo se contentam pelo simples fato de que um dia tiveram o privilégio de conhecer a Jesus. É isso aí. Minha graça te basta. Basta para você? Não estou sentindo muita firmeza. Queria a graça e as riquezas do mundo, a graça e a longevidade. Queria viver uns 500, uns 600 anos pelo menos, né? Mas quem tem a graça tem tudo no seu devido tempo, tem tudo. Quem tem a presença de Deus não carece de mais nada, não é? Você sabe que você pode experimentar o céu aqui na terra? O apóstolo Paulo está experimentando o céu com o espinho da carne. Fala: eu muito mais me gloriarei nas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte, é que a graça é mais abundante, aí é que o poder de Deus se manifesta com mais fluidez na minha vida. Quando eu estou numa condição de penúria, muitas vezes, abandonado, achincalhado, humilhado, desprezado, me sentindo muitas vezes solitário. Às vezes eu chego à conclusão que só tenho Deus nesse mundo. E aí você vai descobrir nesse dia que é só de Deus que você precisa. Ah, que experiência é essa, hein? Que experiência é essa? Ah, Espírito Santo falando, a comunhão com o Pai, com Deus. É quando chega de noite, a gente bota a cabeça no travesseiro, está cheio de problemas, mas a gente fala assim: a tua graça me basta. Teus poderes se aperfeiçoam. Sou tão fraco, sou tão pequeno, mas eu estou largado, solto nos teus braços, e no Senhor eu repouso. A minha alma descansa. Eu estou seguro, eu estou em boas mãos, em boas mãos. A minha vida não é um joguete nas mãos dos homens, das circunstâncias. A minha carne não está à mercê de Satanás e do maligno. A minha carne pertence a Jesus. Se Ele permitiu que esse espinho chegasse até ela, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. Se queres, Senhor, passa se queres, livra-me deste mal, livra-me, Senhor. É a oração que fazemos 1, 2, 3, até ouvir. Calma, a minha graça te basta, está tudo sob controle, não desespera, espera em Deus. Eu estou com você, isso não é suficiente. Você não está sozinho, você não está nas mãos do diabo, você não está nas mãos das circunstâncias, você está comigo, eu estou contigo. Isso não é bom para você, já não é suficiente. E aí o céu começa a ser experimentado aqui na terra, um gozo inefável, uma alegria que o mundo não compreende, uma paz que extravasa, que vai muito além de toda a compreensão humana. Que coisa boa. Louvemos ao Senhor. Cantemos, coloquemos em pé e louvemos a Deus. Canta com o seu coração, faça dessa a sua oração. Canta com o apóstolo Paulo, ele é o autor dessa canção, não é? Pastores podem vir à frente. E você que precisa de oração, venha buscar ajuda e o socorro de Deus.